Olá, gente, tudo bem? Acho que começamos aqui com uma conexão meio baixa. Eu precisei entrar aqui no 4G. Conexão pausa, voltou, não voltou? Tá funcionando agora? Essa é uma questão de, acho que muito trânsito na web, muita gente querendo falar com os seus e com o mundo. Bom, estamos aqui, acho que já podemos começar. Houve uma conexão ali meio falhada, mas agora eu estou vendo todo mundo entrar. E a gente está aqui para dar continuidade a esse projeto, que é a Quarentena Literária, proposta pela Prosa Nova, com a curadoria do Luiz Andrioli. E já é a segunda temporada, não é? Da Quarentena Literária. Nós esperávamos que as coisas todas relacionadas ao coronavírus melhorassem, mas pelo jeito ainda passaremos algum tempo aqui em quarentena. Espero que todo mundo se conscientize e que a gente possa fazer o nosso melhor, né? E sair dessa logo. E claro que no meio dessa confusão toda, dessa tristeza toda, a gente tem o conforto e a alegria de poder falar de literatura, né? Então a Quarentena Literária está promovendo isso e está sendo muito bacana pra gente. Eu vou falar aqui sobre a obra, sobre os 2 livros da Giovanna Madalosso, que é uma autora nascida aqui em Curitiba em 1975, o conhecido Ano da Neve, né, que se tornou mitológico aqui em Curitiba, porque foi um ano em que nevou e depois todo ano, né, todo inverno fica esperando que neve de novo. Até eu fiz um poema sobre isso. A Giovanna nasceu, portanto, em 1975, no Ano da Neve. Ela é autora de 2 romances, um de contos, o primeiro dela, que é A Teta Racional. Tem essa questão de aparecer aí invertido, mas vocês conseguem ver a capa. Esse primeiro é pela Grua, que é uma editora de São Paulo. E o segundo é esse aqui, que é o Tudo Pode Ser Roubado, que é pela Todavia, também uma editora de São Paulo. Excelente, assim como a Grua. Esse é um romance, o Tudo Pode Ser Roubado. E A Teta Racional é um livro de contos. Bom, esse livro de contos foi publicado em 2016 e o romance foi publicado em 2018, 2 anos após a sua estreia na literatura. Então a Giovanna estreia com contos e parte para o romance. O que me chamou a atenção recentemente, voltando a ler o trabalho da Giovanna, olha aí, muitos amigos entrando, o Lula Ribeiro, parceiro querido, não sei se ele está em BH ou se está lá em Aracaju, enfim, muito bom, que bom, Lula. E, bom, os contos da Giovanna são maravilhosos, eu sou um fã da literatura da Giovanna. E voltando a ler recentemente o trabalho dela e fazendo anotações, eu pincei uma frase do último conto, que é um conto que se chama A Suíte das Sobras, e que ao longo da leitura você descobre que essa suíte tem a ver com uma suíte de hotel propriamente. Mas, olha só, a Giovanna acabou de entrar aí, então está presente a autora aqui, o que aumenta a minha responsabilidade. Obrigado pela presença, Giovanna Madalosso. Estamos aqui falando do seu trabalho. E eu falava justamente desse conto, que é o último conto de A Teta Racional, que é esse livro que ela publicou em 2016. E desse conto, que se chama A Suíte das Sobras, e que num primeiro momento eu achei que tinha a ver
com uma ideia que eu acho que tem sim a ver, mas é que sim, propriamente no conto ela diz que a suíte é a suíte que é a suíte de um hotel, né? Um hotel, nessa viagem que ela faz com a mãe, e ela chega nesse hotel e tem várias suítes, e uma das suítes tem esse nome, Suíte das Sobras. Eu comecei a ler o conto entendendo que essa suíte tinha a ver com algo musical, não é? Como se fossem as sobras das histórias que ela pretendeu contar nesse livro, nos seus contos, mas que então ela deixou para montar, porque ela tem uma relação com o cinema, com uma escrita que alguns já disseram que é bastante cinematográfica, então eu pensei que ela tinha feito essa montagem, portanto, não é, com esses restos. Mas eu fui entrando no conto com essa cabeça e depois o conto me levou para outros lugares, para os lugares que estão lá no conto, que ela queria, que é uma viagem pelos Estados Unidos. E toda essa introdução sobre esse conto para dizer que eu tirei uma frase desse conto que eu acho que poderia nos servir aqui como uma chave para entrar um pouco na obra da Giovanna. E essa frase é uma pergunta em que ela fala assim: por que será que até amar tem que ser tão difícil? Por que será que até amar tem que ser tão difícil? Bom, o que acontece nesse conto é uma viagem que a Giovanna, que a narradora desse conto faz com a mãe, certo? Pelos Estados Unidos. Então, lá em algum momento da viagem, a dificuldade de comunicação entre mãe e filha se dá ali instaurada naquele ambiente que é o carro, né? Elas estão numa viagem de carro pelo interior dos Estados Unidos, pelo litoral, na verdade, né? Em cidades pequenas. E ela faz essa pergunta, né? Por que será que até amar tem que ser tão difícil? Eu acho que isso tem muita relevância nos dias que correm, não é? Essa dificuldade que nós estamos tendo de enfrentar tudo isso. E às vezes parece que nem o amor, esse amor que poderia ser a vacina do mundo, não está dando conta, né? Bom, esse livro, A Teta Racional, ele é composto por vários contos e são contos todos sobre mulheres e narrados, na sua maioria na primeira pessoa, né, por mulheres. E tem essa presença feminina, essa força feminina e essa também fragilidade feminina. O primeiro conto, que se chama XX mais XY, eu fiz algumas anotações dizendo assim: secura, então, portanto, linguagem seca e veloz, apresenta uma mãe, né? Então, uma maternidade, porém, nesse caso, sem romantismo, uma quebra de clichês românticos, mas com um final esperançoso, com ternura no final. Acho que isso diz muito sobre a obra da Giovanna, que trabalha assim com uma crueza de mundo, com uma apropriação da realidade brutal, da realidade social, brasileira, que tem uma brutalidade grande, uma dureza, vamos dizer assim, um absurdo, né, que está no cotidiano e que é muitas vezes barra pesado, mas que a Giovanna também consegue, quebrando os clichês, fazendo as suas montagens, conduzindo a história, ela consegue justamente ir para lugares cuja profundidade humana se dá em outra ordem, na ordem da ternura, na ordem do silêncio que toca fundo, na ordem de quando a pessoa cai em si, quando um entendimento humano mais profundo se dá. Então, como se a gente estivesse justamente vivendo
toda essa fúria dos nossos tempos, não é? E as nossas histórias são muitas vezes banais, corriqueiras, comezinhas, difíceis, violentas, mas em algum momento nós temos um autoentendimento, um autocrescimento, uma ficha que cai, um silêncio profundo, algo que cala fundo na gente, e a gente consegue ficar um pouco mais apaziguado com nós mesmos ou com o outro, não é? E acho que a Teta Racional, que traz essas figuras femininas tão complexas, consegue muito fazer esse trânsito, não é? Do que você percebe que essa consumição de um mundo brutal, de um mundo brutalizado, ou de um mundo muito banalizado, esquecido, jogado ali de canto, para uma consciência profunda de humanidade, né? Quando se olha de fato o outro e se consegue encontrar essa... Ó, o Severo, tô de volta. Essa humanidade. Então eu sinto que no conto A Paraguaia, que é um conto lindo, um conto grande que está dentro do livro, quase uma novela, né? Nesse livro tem 3 contos que são longos, que é esse primeiro, XX mais XY, que é a história então dessa mulher que transa com um cara numa festa, na cagada, e agora eles têm um filho. Então a relação dela com a criança é totalmente não romantizada. A Giovanna não é nada moralizante na sua escrita. Pelo contrário, ela encara, vamos dizer assim, o mundo como escritora de forma ousada, né? Com muita liberdade na linguagem, com uma crueza. Então esse conto, primeiro, é um conto grande e muito bem feito, onde há aquilo que alguns já apontaram, que é a qualidade cinematográfica da literatura da Giovanna, já aparece ali pelos saltos temporais, pelos cortes, as quebras, pela capacidade de criar cenas inteiras e complexas com velocidade, né, e fazer a história andar. Ela conta muito bem as histórias que pretende contar, né? Então acho que isso é uma outra qualidade excelente no trabalho da Giovanna, que é contar bem uma história com clareza, com humor, com ironia, às vezes com cinismo, mas com uma humanidade muito, muito realmente profunda, com essas quebras de expectativa que ela produz. O conto A Paraguaia, que é brilhante, é lindo, tem um final tocante, realmente. Leonardo Marona, escritor querido, poeta maravilhoso lá do Rio. Lepre, está muito bonito, love you. Love you, Leozinho, que bom que você está aqui na live. E, bom, estou falando justamente aqui dos contos da Giovanna Madalosso, acho que você já leu, e eu chegaria agora no conto A Paraguaia, onde acontece a história de 2 amigas, e aqui também os saltos temporais, essas amigas ficam... a Giovanna nesse conto consegue criar um clima de suspense ali do meio para o fim, e traz personagens muito interessantes. Essa Paraguaia, então, essa junção, esse encontro de mundos que ela produz, ela fala muito sobre Curitiba. Esse conto se passa em Curitiba, 2 adolescentes e um percurso do crescimento, né, dessas 2 meninas que se tornam mulheres e têm destinos muito surpreendentes, né? Especialmente a Paraguaia. E ela narra essa história assim, recuando e avançando no tempo, que também é algo bastante cinematográfico e interessante, como ela manipula muito bem o tempo, né? Ela tem esses recursos recursos técnicos e ao mesmo tempo parece que a Giovanna equilibra a técnica e a intuição assim, de modo bastante especial. Dá para ver que a obra dela tem uma
uma emoção própria, uma capacidade de estar o tempo inteiro pulsante, sempre conduzindo. Assim, é técnico, tem ação, mas sempre tem algo por baixo, não é? É ironia, digamos assim, algum humor por baixo da narrativa, assim. Quem sabe até poderia dizer essa qualidade que se falou muito a respeito do Chekhov, né? Que essas entrelinhas, esse por baixo, essa atmosfera, essa capacidade de entrar por baixo da pele, né, das aparências, vamos dizer assim. E eu acho que isso aparece muito na obra da Giovanna, sabe? Então, falei também no final aqui da suíte das sobras, e para quem ainda não tinha entrado, puxei essa frase: por que será que até amar tem que ser tão difícil? Essa história da mãe e da filha que fazem uma viagem pelos Estados Unidos. E esse conto também, ele tem um final onde há um entendimento entre mãe e filha que vivem em conflito, mas que em algum momento se entendem por alguma via epifânica, alguma via de uma fagulha de humanidade, de uma chave que vira. Tem um outro conto nesse livro, na Teta Racional, onde isso também acontece, que é o conto chamado Jardim. Acontece algo semelhante no final do conto com o pai. Também essa narradora, que tem o Salvati aqui me chamando de bonitão, muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Grande Fábio Salvati, um amigo querido também. Então, eu dizia isso, que nesse conto Jardim, esse momento de compreensão entre filha e pai, cuja atmosfera de um conflito está aparente ali, está instaurada, e algo se desarma e rola um entendimento. Eu acho que ela faz isso brilhantemente e leva, quando vai para o romance, né? Agora vamos entrar um pouquinho no romance. Quando ela chega no Tudo Pode Ser Roubado, ela leva essas qualidades vamos dizer assim, a consequências mais sofisticadas ainda, porque a todo momento a Giovanna produz uma expectativa, ela te conduz para um lugar e de repente ela quebra com essa expectativa. E nós estamos embarcados, porque a literatura dela tem essa capacidade de nos colocar dentro, não é? Não é, digamos assim, uma literatura em que fosse difícil entrar. Não é difícil entrar na literatura da Giovanna Madalosso. É uma literatura que você entra, que te chama para dentro. E aí faz com você ali dentro um pouco o que ela quer, não é? Ela tem muito isso. Então, por exemplo, o ápice disso, para mim, foi durante a leitura de Tudo Pode Ser Roubado. Porque o que é o Tudo Pode Ser Roubado? Vamos lá. É uma garçonete que a gente só conhece por Rabudinha, porque um outro personagem dá esse apelido para ela. Ela é uma jovem de 29 anos e que transa com homens e mulheres e que tem uma bunda tão petulante, uma bunda petulante de tão dura. Ou seja, ela é uma gostosa, não é? A Rabudinha, viciada em café. E ela trabalha num restaurante chique em São Paulo. E aí ela se torna, ela é cleptomaníaca. Então ela é ela é zero clichê e é acessível. A literatura da Giovanna. Quem está falando aqui é a Lívia. Um beijo, Lívia. Obrigado por você estar aqui. Então a Rabudinha trabalha nesse restaurante. A história é um pouco essa, né? A Rabudinha trabalha nesse restaurante chique em São Paulo, ganha bem, assim, para uma garçonete chefiando. Não sei como é que são esses valores em São Paulo, mas em São Paulo todas as profissões quase, imagino, ganham melhores, né? Os salários são melhores do que em outros lugares do país, assim. Então acho que dá para fazer
ainda mais uma jovem morando sozinha, né? Que é o caso da Rabudinha. Ela poderia ter uma vida dentro da legalidade, mas ela opta por uma vida que transita entre a legalidade e o fora da lei, não é? Então ela é uma cleptomaníaca que transa com clientes do restaurante e outras pessoas e rouba essas pessoas. Ela tem um prazer enorme em roubar coisas, né? Rouba óculos, assim, objetos das casas dessas pessoas, e ela revende essas coisas, ou revende, né? Porque já foram compradas em algum momento antes por alguém que ela rouba, e ela revende para uma mulher trans que é dona de um brechó em Pinheiros e que é chique e que talvez represente bunda petulante de tão dura. Ótimo, adorando a live do amigo. Como diria o mestre Tibério, boas falas, Luizinho. Obrigado, Francinha. Beijo, Alexandre França, grande poeta, compositor. Essa live aqui tá repleta de talentos. Muito obrigado. O Jonathan Silva ali também, escritor querido, crítico, bacanérrimo, importante, fazendo um trabalho lindo. Obrigado. Bom, a Rabudinha então rouba essas pessoas e vende os objetos para Tiana, que é uma mulher trans e que é dona de um brechó em Pinheiros, um lugar chique. Acho que a Tiana representa talvez a personagem assim mais romântica da história do romance Tudo Pode Ser Roubado. E é lindo como a Giovanna coloca justamente essa mulher trans não marginalizada, portanto. Pelo contrário, glamurosa, chique, bonita, elegante e cheirosa, nessa posição dentro dessa história, desse romance. E é justamente a Tiana que ensina a Rabudinha o valor, né, dos objetos que podem ser roubados. Então, a Rabudinha começa a ter um olhar estético, um olhar voltado para a qualidade das coisas, dos objetos que ela pode roubar. E ela tem um talento para isso. Bom, graças a isso, surge lá um sujeito chamado Biel para convidar ela para cometer um crime com ele, que é roubar um livro. Ora, pois, mas um livro? Sim, o Guarani, de José de Alencar. E aí, pauzinho aqui, ó, pro vinho. Eu tô tomando um vinhozinho aqui. Precisa, né? Esqueci de dizer que a gente tá aqui, eu tô com a janela aberta, com os fundos pra noite aqui de Santa Felicidade. Giovanna Madalosso, nascida e criada, né, aqui em Santa Felicidade. Então é uma homenagem a ela, essa atmosfera toda aqui de Santa, o vinhozinho, né? Porque a italianada aqui é do vinho, então estamos aqui. Muito bem. E aí, esse Biel, que é o sujeito que vem, digamos assim, buscar uma parceira de crime na Rabudinha, e eles começam ali uma parceria para roubar um livro, que é o Guarani. Estou aqui perto, debaixo desse céu, falando a Giovanna, e bebendo. No Brasil é isso, né? Nos resta beber bastante nesse momento. Tá difícil. Mas eu não sei se perdeu o fio da meada um pouco ou tá dando para acompanhar. Estamos falando do romance Tudo Pode Ser Roubado. Olha a Mari aqui também. Foi pra China comigo. Mari, saudade. Beijo, beijo. E bom, estamos falando aqui do romance Tudo Pode Ser Roubado. Essa personagem Rabudinha, que é uma garçonete, e ela rouba pessoas. Então contratam ela, chamam ela para roubar o Guarani. Um livro importante, uma edição primeira, caríssima, que vale muito dinheiro. É um cara lá que precisa desse livro, um colecionador. Então ela começa uma parceria com esse Biel. Esse Biel é uma figura maravilhosa. A qualidade humana, a presença, a existência carnal dos personagens que a Giovanna cria são, assim, é impressionante, é muito legal, porque você vê esses personagens, você sente a presença deles. E isso é uma qualidade de escritora
muito bonita de se ver, né? Que não é em toda esquina que se acha. E então o Biel é uma presença, uma figura, um cara meio feioso. Acho que eu ia cruzar com ele ali na Praça Roosevelt. Tem aqui, né, uma pele meio fodida, uns dentes meio fodidos, mas tem um charme, tem um conhecimento de vida. Esse trânsito também que esses personagens fazem, tanto a Rabodinha quanto o Biel, entre o submundo e o mundo da riqueza de São Paulo. Acho que isso é muito próximo de São Paulo, né? Você tá ali na Paulista, Jardins, você desce algumas quadras e já está no centro. Então esse trânsito do submundo, do mundo das drogas, do mundo boêmio, noturno, junto com muita grana, muita riqueza, prédios gigantes, isso está muito presente também no Tudo Pode Ser Roubado. Eu acho que é um livro bem contemporâneo, que consegue colocar dentro dele, assim, dentro dessa história, contar junto, né, a história meio que de uma, digamos assim, de uma das facetas mais, uma das facetas assim mais escancaradas de uma cidade, né, como São Paulo. Eu vou ler um trecho do livro para vocês aqui, do Tudo Pode Ser Roubado, tá? Vamos lá. É um encontro da Tiana com a Rabudinha. A Tiana acaba encontrando um cara. A Tiana é essa mulher trans, tá? Pra quem chegou agora, não sei, que é a dona de um brechó e é amiga da Rabudinha. A Rabudinha vende os objetos que ela rouba pra Tiana. Então a Tiana acaba conhecendo um cara e aí, putz, isso aqui vai ser um pouco spoiler, mas o trecho é foda, é forte, eu vou ler, tá? Giovana, me desculpe de dar esse spoiler aqui. Depois de limpar a ferida, o bom do trabalho é que nada se perde e o leitor pode acompanhar tudo. São 2 livros ótimos, aguardo o próximo lançamento. E fora que no Tudo Pode Ser Roubado, eu me diverti demais. A cena da festa judaica é ótima. Então, eu vou ler depois um trecho que introduz a festa judaica. É hilário mesmo. O humor da Giovana Madalosso é sensacional. Bom, mas esse trecho aqui não tem muito humor não sei. Depois de limpar a ferida e pôr a chaleira no fogo, perguntei: agora me conta, o que aconteceu? Pelo silêncio que seguiu, senti que responder era mais difícil do que chorar sobre a própria ferida. Ajeitando-se no sofá, talvez, escolhendo mentalmente as palavras que usaria, ela me contou que tinha ido com Marcelo ao Barajás, um bar que ficava ali em Pinheiros. Eu conhecia o Barajás. Tinha um balcão comprido, uma mesa de sinuca no fundo. Um bar sem personalidade que parecia existir mais para a alegria do dono do que do público. Lugar ideal para não ver e não ser visto. Disse que os dois estavam no balcão falando pertinho um do outro, muito provavelmente trocando juras de amor, quando o Marcelo se enrijeceu todo. Sem dizer uma palavra, afastou-se dela e foi ao encontro de um cara que tinha acabado de entrar no bar. Cumprimentaram-se, conversaram um pouco até que o Marcelo voltou e disse para a Tiana: acho que bebi demais, estou precisando tomar um ar, vamos comigo lá fora? A Tiana e o Marcelo saíram, andaram um pouco, até pararem num canto meio morto, perto do viaduto. Nessa hora, o Marcelo colocou um adesivo descongestionante no nariz. Coisa que ela achou normal, já que ele costumava usar aquilo. E disse que precisava de ar. Então ela ouviu um barulho, a voz de um homem dizendo uma coisa atrás dela. E quando virou, pum, tomou aquela porrada no olho. Daí pra frente viu tudo de baixo, deitada no asfalto, na aspereza noturna do asfalto, num ponto de vista em que tudo fica ainda maior. O amigo do Marcelo descendo o cacete nela e o Marcelo olhando e ela se perguntando: por que ele não tá me defendendo? Até que o cara disse: vai, véi. E o Marcelo partiu pra cima dela também, dando porrada no seu corpo, chutando o seu saco. Então o cara disse: vamos, Marcelo, vamos, antes que alguém apareça. E os dois se afastaram juntos, o amigo do Marcelo rindo e dizendo:
Barbie edema. A Tiana disse que nessa hora nem sentiu tanta dor. Estava amortecida pelo susto, pela surpresa, mas se sentiu sozinha de um jeito que nunca tinha se sentido, como um planeta gravitando numa órbita distante. É super brutal, né? Esse trecho. Então é o trecho justamente onde esse cara, que é o Marcelo, que é amante da Tiana, ele encontra um amigo no bar onde eles estão e ele produz esse ato, esse crime, né, de homofobia e enfim, uma porrada nela por ela ser uma mulher trans, não é? Bom, então o livro é cheio de... Olha, Etel, das que eu pariu, não é verdade? E ler um trecho assim, de um romance é diferente, né, de ler um poema, porque o romance tem todo o contexto dele, né? Tem todo o caminho que a romancista aqui, a Giovanna, faz para chegar nessa cena, né? Então ela prepara... A Etel impactada. Que legal, Etel, que bom. Etel Frota também é uma grande poeta, uma grande romancista também aqui presente na quarentena literária. E aí o que acontece é isso. Então num romance, a romancista prepara essa cena, não é? Até chegar aqui. Então quando você lê o caminho todo e chega nessa cena, é muito mais brutal. Cafetão de Cristo, melhor definição. Moa Freitas aqui falando. De fato, esse é um personagem que é um pastor evangélico que tá lá no restaurante e é um dos caras que ela rouba, né? Que a Rabudinha rouba. E o cara é tão bom que a Giovanna coloca esse personagem, porque esse personagem é tão escroto, né? Como muitos desses pastores que a gente vê por aí. É impressionante assim como ela consegue colocar essas figuras, né, do mundo contemporâneo brasileiro presentes nesse livro. E ele é repleto dessas histórias, desses encontros. Então, digamos assim, a galeria de personagens que aparecem nesse romance, de figuras humanas impressionantes, assim, realmente a vida, né, desses personagens, mesmo nos personagens coadjuvantes, é muito rica, assim, ela escolhe muito bem quais universos misturar, porque ela mistura esses universos. Eu não sei como é que a Giovanna escreve, mas como se ela fosse montando e fosse dando jeito de amarrar. Não sei como é que é isso, assim. Então é um romance repleto de muitas histórias, e todas elas atravessando a Rabudinha e a Rabudinha atravessando todas elas. A cena em que... Aí o que acontece? Tem um objetivo. Esse romance, a história que está contada nesse romance tem um objetivo, né? Essa personagem principal, vamos dizer assim, ela tem um objetivo, que é conquistar, roubar o Guarani. Esse livro do José de Alencar, o Guarani, e ela vai atrás disso. Esse romance está com outro personagem, que é o Cícero, que é um professor extremamente antiquado, jovem, bonitão, mas antiquado, que perdeu um amor, está em busca de outro, um cara meio confuso, não se adequa muito a esse mundo, mas é um professor na FAP, então dá aula para gurizadinha mais burguesa, vamos dizer assim. E então tem uma crítica, um conflito dentro disso, e ela vai lá e se envolve com esse cara para roubar o livro, né? Esse cara é um apaixonado por literatura brasileira, não é um cara rico, mas que num leilão arremata a primeira edição do Guarani, uma edição cara e rara. Então a Giovanna também traz esse, digamos assim, ao mesmo tempo que é o valor que se dá para a literatura como objeto de raridade, de colecionador, mas um valor que não é da literatura, porque o valor da literatura é ler a literatura, não é? Mas esse objeto, ele se torna quase como
como se fosse um quadro, né? Muito caro, assim, porque ele é uma primeira edição e tal. Então, desmistifica também o valor da literatura, porque a literatura, então, vale isso, mesmo que seja um valor caríssimo como objeto de arte, não é fetiche literário, exatamente. Porque não é o valor da literatura, que é ler a literatura e causar coisas. O que a literatura faz? Ela nos move, né? Mexe com a gente, nos faz aprender, nos faz ver um mundo diferente. Enfim, 1000 coisas. Mas não isso de guardar um livro. Mas esse professor ama de fato a literatura. Ele é um cara que ama a literatura e passa a amar a Rabudinha. E aí, o que acontece? Esse spoiler eu não vou dar, mas a cena em que a Rabudinha está com o professor no apartamento dele e está ali num jogo próximo para roubar de fato o livro, é de uma tensão tarantinesca, maravilhosa, porque ela faz 1000 reflexões. As fichas todas que eu falei de humanidade que caem nas personagens de A Teta Racional, em alguns casos, né, de alguns contos, e as pessoas então entendem uma coisa e aquela coisa cala fundo nelas, e elas então a partir dali podem se transformar. Isso acontece no Tudo Pode Ser Roubado, nessa cena especialmente da Rabudinha. Mas aí o que ela faz com isso é que eu acho que é, quando eu disse que a Giovanna radicaliza nessa opção estilística dela e de, digamos assim, de olhar crítico em relação à humanidade, de promover no leitor um desconforto, um deslocamento, um empurrão, sai desse lugar de conforto. Ela faz isso nessa cena, de quando o cara tá lá, o professor, né, e a Rabudinha tá ali prestes a roubar o livro, rouba ou não rouba, rouba ou não rouba, e ela tem um momento de profunda consciência, e ela faz uma opção. E é disso que estamos falando ultimamente, a vida inteira, claro, mas ultimamente no Brasil é muito radical esse lugar da escolha, da opção que a gente tem feito, que alguns têm feito por um lado e outros por outro. Então, assim, é isso. A literatura pode... Eu sei, eu estou politizando. Foda-se também, porque é esse o momento. Mas, assim, o que está ali, naquele livro, é isso que a literatura pode fazer. Ela pode causar na gente leituras para um uso X, mas não é sobre o que é um livro, mas é o que ele faz com você. O que o livro faz no leitor, não é? E acho que essa cena, sim, é um ápice desse livro maravilhosa. Bom, muito bem, eu não sei que horas são. Eu já passei 10 minutos do horário, era a gente tinha combinado de fazer meia hora de live. Mas eu vi que o Márcio Menezes, que é um escritor amigo meu também, querido, talentosíssimo, lá do Rio, com quem eu dividi apartamento por 3 anos e meio, quase 4, está aqui presente. É um autor que está produzindo coisa muito boa também na literatura, e a nossa convivência sempre foi sensacional no Rio. Fizemos muitas alegrias por lá. Está aqui. E então entrou agora, vamos ficar, né? Olha lá, poeta. Pena que cheguei tarde, com certeza, foi incrível. Bom, eu não vou fazer uma tentativa de fazer um recorte sobre literatura escrita por mulheres no Brasil hoje. Mas eu aqui rapidamente assim peguei alguns livros, um romance recente que eu li da Vanessa C. Rodrigues, que se chama Anunciação, e é muito, muito legal o romance dela também. Também tem essa problematização, vamos dizer assim, como na Teta Racional, da maternidade, não é? E é muito bem escrito. Ela tem uma linguagem mais poética, né? Uma tentativa de uso da linguagem mais poética no sentido do uso das metáforas. A linguagem não é tão
tão seca e cortante e tão precisa, né, assim, quanto da Giovana. Tá bom, vambora, é 1 hora de live o permitido, né? Hoje vambora, estamos aqui ó, no vinhozinho, homenagem a essa escritora conterrânea, maravilhosa, vizinha. Sabe que o Luiz Andrioli também era vizinho e se mudou, né? Os pais ainda são vizinhos aqui. Leia a parte da festa, verdade, a Jaque lembrou. Ai, tanta coisa aqui. É do outro livro. Eu separei também um negócio para ler do Teta Racional. Vamos lá. Se liga, é diálogo, então eu vou tentar fazer os personagens aqui, tá? Vou usar o meu ator aqui. Olha aí o Léo chegando. Poeta também. Chegou agora o Léo aqui, da Peçada. Grande poeta. Olha lá, vamos lá. Esse capítulo se chama Convite. Eu estava servindo uma mesa quando o Biel apareceu. De longe já vi que ele estava estranho. Além de acenar de um jeito nervoso, estava sério como nunca. Acabei me atrapalhando e servindo suco para quem pediu cerveja e vice-versa. Assim que destroquei os copos, pedi para Lia dar uma olhada nas minhas mesas e fui até ele, que me cumprimentou de um jeito rápido e em seguida disse: "Nada?" Puxei-o até bem perto do chafariz. "Ainda não." "Puta que o pariu, Rabudinha. Eu sei, tá foda, mas por que esse desespero de uma hora pra outra?" "O Otto me botou pra fora de casa." "Sério?" "Não, eu vim aqui pra brincar com você." "Foi por causa da Kátia?" "Dela e da farinha. O Otto tá louco," disse e acendeu um derby. Isso não me parece novidade. Ele deu pra achar que tá todo mundo perseguindo ele. Pelo que eu sei, qualquer um que cheira demais tem essa pira. Mas a dele passou do limite. Lembra daquele estampido que a gente ouviu na cama no final da festa? Era de tiro. O Otto atirou no cachorro do vizinho. Por quê? Ele entrou numas que o vizinho era olheiro da polícia e que o cachorro era um farejador. Seria engraçado se não fosse triste. É triste, só triste. Eu assisti as crianças enterrando o cachorro no jardim enquanto a Kátia e o Otto fudiam no quarto. Que filho da puta! E daí o Otto entrou numas que eu também tô mancomunado com a polícia. Que eu tô armando pra pegar ele no flagra. Por que você não teria feito isso antes? Eu sei, não faz o menor sentido, mas faz sentido na cabeça perturbada dos dois. Ou é uma ótima desculpa pra me pôr pra fora da casa sem peso na consciência. Vai saber, o fato é que hoje ele me acordou gritando, jogando todas as minhas roupas pra fora do armário. Quer ficar uns dias lá em casa? Talvez eu queira, mas antes me diz, você trabalha hoje à noite? Não, hoje eu só faço o turno do almoço. Quer me acompanhar numa festa? Sorri feito uma idiota. Que tipo de festa? Festa de aniversário, traje passeio. Você vai gostar. De quem? Você não conhece. Eu fingi que eu estava pensando enquanto um imenso sim, parido pelas minhas entranhas, subia em direção à boca. Que bom que você topou, Rabudinha. Eu posso te pedir só uma coisa? Claro. Você pode ir de peruca? Você pode ir de peruca? Por quê? Depois da festa a gente vai assaltar um banco? Eu adoraria, mas já te disse que sou frouxo demais para esse tipo de coisa. Então, é uma festa de judeus ortodoxos. Você vai se sentir melhor usando uma peruca. É muito bom. Nunca tinha sido convidada para uma festa de judeus, quanto mais ortodoxos. Achei estranho, mas vai saber. Pensei que a peruca pudesse fazer parte do protocolo. Pode ser ruiva? Perguntei, já pensando numa Canecalon que usei para me fantasiar de Jessica Rabbit numa festa de funcionários do restaurante. Claro, e arrumando o chapéu, já se preparando para sair. O Biel usa chapéu, né? Na história toda. Te pego às 8? Ok. Te passo o meu endereço. Aí eles vão depois, no outro capítulo, para essa festa. E eles... Não vou dizer. Eles vão para essa festa e fazem uma coisa feia lá, nessa festa dos judeus ortodoxos. Aqui, ó, o Pedro Guerra, que é um escritor também, que conhece muito bem a Giovana.
e conhece também esse livro muito bem, está pedindo para ler a primeira página do Tudo. É bem foda. Lá se constrói a personagem inteirinha. Que interpretação, me emocionei, Giovana dizendo. Último livro, Luiz, Neno Miranda. Neno, acho que eu não entendi tua pergunta aqui, querido. Esse a Giovana publicou 2 livros, um de contos, que é A Teta Racional, e esse, que é o Tudo Pode Ser Roubado, que é um romance. É o último dela. Eu vou ler então, tá? A primeira página. A pedidos aqui do Pedro, tá bom? Aqui a personagem, segundo ele disse, e eu concordo, se dá e se apresenta de modo sensacional. Inteiramente. Que horas são? Temos tempo. Temos 15 minutos. Vamos lá. Estou deitada na cama de um cara chamado Beto ou Neto, não sei direito. Sei que ele tem uma mancha que cobre boa parte da barriga, porque isso eu estou vendo. Uma mancha com uma forma que parece pedir para ser decifrada, como os rostos ou animais que se desenham nas nuvens. Penso em tocar a barriga dele e dizer: parece um homem de nariz grande, ou um tamanduá, ou o mapa de um país que eu não conheço. Mas falar qualquer coisa agora quebraria a aura silenciosa de pós-coito que paira entre nós. É uma questão de respeito, como numa igreja. Ninguém fica falando durante a comunhão alheia. Digo comunhão porque a dopamina ou serotonina, ou seja lá o que o orgasmo libera, tem o poder de provocar um alinhamento raro entre nosso corpo e nossa cabeça. Mas para minha sorte, afinal, estou com certa pressa, estou aqui a trabalho. Essa sensação maravilhosa que ele está sentindo não vai longe. Daqui a pouco esse sorriso que o Beto ou o Neto tem no rosto vai se desfazer e ele vai voltar a seus pensamentos. Vai voltar a ser aquele bichinho angustiado que todos somos, mexendo no celular, ou indo ao banheiro, ou pegando um cigarro, ou fazendo qualquer outra coisa para escapar um pouco dele mesmo. Não falei? Ele acaba de se levantar. Vou dar uma mijada, me diz. As nádegas peludas olhando para mim. Torço para que ele seja do tipo educado, do tipo que fecha a porta, que levanta e abaixa a tampa, que lava as mãos, porque isso me dá um tempo extra, e tempo extra é sempre bom. O tempo extra é para ela roubar, entenderam, né? Vamos lá. Amo esse início. Muito ator, foda Lepré. Joema, adorei, alinhando entre o corpo e a cabeça. Escapar um pouco dele mesmo. A Giovana ela equilibra muito bem, ao meu ver, essas reflexões que a personagem faz, quando essas reflexões se tornam mais profundas, né, mais existenciais, a ação, o diálogo, né, ela é muito boa de diálogo, e a descrição, né, das coisas, assim, ela não perde muito tempo. Tinha um trecho de um conto aqui da Teta. Puta, onde que tá isso? Deixa eu ver. Eu anotei. Isto aqui é velocidade. Olha só. É um trechinho de um conto aqui do Teta. Ele me disse que se chamava Tirmik. Não entendi se esse era o nome ou o apelido. Depois me perguntou de onde eu era, o que fazia, essas coisas. Eu respondi tudo, mas não devolvi as perguntas. Então, depois me perguntou de onde eu era, o que eu fazia, essas coisas. Eu respondi tudo, mas não devolvi as perguntas. Alguns outros escritores responderiam no livro tudo, né? Então, construiriam esse trecho de outra forma. Depois me perguntou de onde eu era, o que eu fazia, essas coisas. Aí, se fosse outro livro, poderia ser: eu respondi que eu sou de Curitiba e que eu cheguei nessa viagem faz 15 dias e que eu tô aqui nesse hotel a uma quadra daqui, mas a minha roupa molhou e agora eu não sei o que fazer, porque se eu não te encontrasse eu tava ferrado. Mas não, ela diz: eu respondi tudo, foda-se, não sei que tudo é esse, né? Isso é ganhar velocidade, então ela é muito boa.
assim, nesses recursos, né? A Giovanna domina os recursos. E parece que o Tudo Pode Ser Roubado foi vendido para o cinema, ou seria vendido para virar filme. A Giovanna é só adjetivos. Me lembra muito Lionel Shriver, também zero clichê, ganhadora. A Lionel Shriver, também, não sei como é que fala, Lívia. Também zero clichê, ganhadora do Pulitzer. Ela vai longe. Muito bom, vai mesmo. Também acho. E então esse livro vai virar filme, né? Pelo que eu entendi aí, pelas entrevistas que eu vi no YouTube da Giovanna. E de fato, assim, as cenas são muito inteiras e as passagens temporais que se dão, o modo como a história avança é cheia de cortes interessantes, assim. Ela não gosta muito de gordura, não, assim, na literatura dela, me parece, né? E acho que essa qualidade de... acho que é a série, a Lívia tá falando, se a Giovanna quiser dizer para nós. Essa qualidade de, digamos assim, de dominar a ação na narrativa e fazer com que coisas aconteçam, não é? Com que a história avance a partir de ações mesmo. É uma série, que legal, sensacional. Então esse livro, Tudo Pode Ser Roubado, vai ser uma série. Parabéns, demais, lindo, lindo, lindo. Lepre, te encontro uma vez a cada 2 anos e... Ele tava falando, daqui 8 minutos vai cair essa live. Vamos falar hoje até cair. A gente tá precisando falar, né? E tá junto, tomar um vinho. É sempre um gozo, aí tá falando. Bom, eu gostaria de falar... Cada livro desse poderia ficar em um conto só da Giovanna, né? E fazer caminhos teóricos e, né, assim, mais profundos a respeito. Se houvesse tempo e enfim, fosse o caso, né? Não é o caso aqui desse projeto, mas acho que deu para ter uma noção. Para quem leu, acho que foi legal. Para quem já conhece a obra dela, está sendo legal rever, né? Para quem ainda não conhece, acho que pode ser, espero que sim, que essa live tenha suscitado o interesse. Eu ia falar de algumas mulheres assim que estão aqui na minha frente, que eu separei. Eu falei do Anunciação, da Vanessa C. Rodrigues, que é um romance. Aí do ladinho ali estava a Bruna Beber com Ladainha, que é um livro de poemas. A Bruna é muito, muito legal, uma poeta muito importante. A Júlia Valman, não sei se é assim que fala, Júlia, o sobrenome, nunca falei, acho ele em voz alta. Valman. Eu acho que você tinha entrado aqui na live, né, Júlia, no começo. Enfim, chama Cravos. Cravos, da Júlia, da Bruna Beber, Ladainha, Veman, Júlia Veman, Giovanna me salvando aqui, e a Vanessa, essa poeta foda pra caralho, que é a Ana Martins Marques. Esse é o primeiro livro dela, não sei se é o primeiro, mas talvez um dos primeiros. E é bem grossinho, assim, tem muito poema aqui. E esse livro aqui, que me interessou muito, mas eu não li ainda. Eu comprei, sei lá quando, acho que em São Paulo, numa ocasião, em São Paulo. E ainda não li. Se alguém leu e quiser me recomendar, mas pelo que eu folhei, é da Pesada. Enfim, mulherada, favorece a firma. Thiago Tissot, da Arte e Letra. Os livros da Giovanna eu comprei lá. Eles estão atendendo via internet, dá para comprar na Arte e Letra, que além de ser uma livraria, é uma editora e que me edita. Então estou aqui com o meu editor presente. Mostra a capa do Tudo. Essa é a capa do Tudo, Mari. Tá? Compra na Arte e Letra.
Antes que eu me esqueça, o Severo Brudzinski vai falar amanhã sobre Robert Louis Stevenson, aqui na nossa quarentena literária. O Severo também é um escritor que mora aqui em Curitiba e trabalha para o mundo a partir daqui e tem uma obra também já percorrida e sendo percorrida e permeável para todos os leitores. E ainda tem programação da quarentena literária pela frente. Já tem na livraria Janela aqui do Jardim Botânico. Para quem mora no Rio, os livros da Giovana lá na Janela, no Jardim Botânico. Livraria Janela, no Jardim Botânico. Livraria que ainda não tive o prazer de conhecer, mas já tem o livro dela lá. O Severo está falando que amanhã às 19 horas. Stevenson, que live linda, muito bom saber disso tudo. Não conhecia a obra da Giovana e me interessei bastante. Alexandre França falando, Dali Vinho. Vamos que vamos. Foram 2 tacinhas antes, uma durante, e agora vamos numas 3 depois. Olha aí, Giovana dizendo sim, comprem nas livrarias. Nós temos 3 minutos, acho que dá para ir se despedindo aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais que eu anotei. Minhas anotações. Aqui, livrarias de rua, livrarias pequenas, importante, gente. Muita literatura boa sendo feita no Brasil. Prestigiemos. E é isso. Muito obrigado pela atenção.